Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vou falar sobre uma das disciplinas que eu tive no meu curso de nutrição, precisamente lá no meu quinto semestre, a matéria chamada Técnica Dietética 2. 2 porque eu tive a Técnica Dietética 1 no meu segundo semestre, inclusive eu fiz vídeo já sobre essa disciplina. Tá tudo aqui na playlist Profissão Nutricionista, tá aqui embaixo o link, tá? Porque lá eu falo sobre o curso de nutrição, a profissão em si. E todos os vídeos que eu já fiz sobre as disciplinas do curso estão tudo lá. E aí, aqui eu vou falar sobre a Técnica Dietética 2, que basicamente, né, o conceito de Técnica Dietética 1 que eu tive no meu segundo semestre e o conceito de Técnica Dietética 2 que eu tive no meu quinto semestre é o mesmo. Basicamente, em resumo, é o quê? É uma disciplina que vai tratar sobre como o nutricionista vai usar técnicas para adequar os alimentos para o consumo, né, posterior de um indivíduo, por exemplo, né? Na área da nutrição clínica, a gente pode usar as técnicas dietéticas para adequar a dieta de uma pessoa, ou também a gente pode usar as técnicas dietéticas para adequar o cardápio de um restaurante, um exemplo, né? Que é por meio das fichas técnicas. Então, é isso, basicamente é isso. Só que aí eu tenho aqui o caderno da época, e aí eu vou ler algumas coisas para vocês terem uma noção do que essa disciplina abordou. Repito, vou ler aqui algumas coisas, tá? Antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque isso é muito importante. Se você não me conhecia ainda, eu peço que você clique onde? Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Não custa nada, é fácil, e do lado tem um sininho que se você clicar lá e selecionar a opção todas, toda vez, adivinha só, você vai receber um aviso quando eu postar um vídeo novo ou aparecer ao vivo. Então faça aí o seu dever de casa e agora vem comigo. Bom, nessa disciplina eu tive uma prova, tive um seminário sobre alimentos funcionais, que na minha equipe, né, a gente ficou responsável de falar sobre pré-bióticos e probióticos. Tivemos um outro seminário sobre dieta da moda, e a minha equipe falou especificamente sobre a dieta, se eu não me engano, tá? Dieta de Atkins. Foram apresentações bacanas, eu lembro assim mais ou menos. Aí tivemos uma segunda prova, tenho até aqui anotado. A segunda prova seria voltada sobre doenças cardiovasculares, dislipidemias, sistema digestório, alimentação escolar, rotulagem de alimentos e dietas da moda. Só que assim, quando vocês ouvem aqui, né, doenças cardiovasculares, aqui não é uma matéria de fisiologia, tá? Para falar, ou patologia, para falar sobre a doença cardiovascular, não. É para falar sobre a doença e como a dieta vai ser adaptada para aquele tipo de doença, de condição clínica, de quadro clínico. Ou seja, a consistência da dieta muda em um caso como esse. Ou seja, quais são as técnicas dietéticas, quais são as adequações na dieta que vão ser recomendadas para um quadro como esse, entendeu? Então são as modificações na dieta indicadas para aquele tipo de quadro, para aquele outro tipo de quadro. Por isso, né, técnica dietética. Aí tem aqui, né, umas noções sobre essa técnica dietética, do que se trata. Bom, a técnica dietética na nutrição clínica é o estudo das operações a que são submetidos os alimentos depois da cuidadosa seleção e modificações que os mesmos sofrem durante os processos culinários e outros de preparação até o consumo. Aí tem aqui, nessa frase, foi de Ornelas 2001. Deve ter sido um trecho de algum livro que a professora utilizou lá na aula. Ou seja, basicamente aquilo que eu tinha dito. Percebam, né? Então, para quem não sabe do que se trata o conceito de técnica dietética, é em torno disso aqui. Por exemplo, eu não falei que você pode usar as técnicas dietéticas em consultório? Olha aqui um exemplo, né? Você pode fazer o uso de ervas, ou seja, né, recursos naturais, com excelência em substituição de caldos em temperos prontos, industrializados. Por exemplo, isso daqui a gente poderia usar como sendo uma técnica dietética relacionada à hipertensão, a doenças cardiovasculares. Porque a gente sabe que aqueles caldos e temperos prontos, né, geralmente eles são ricos em sódio, o que vai ser ruim para a hipertensão e doenças cardiovasculares. E aí, qual é a técnica dietética, quais são as mudanças na dieta que eu, como nutricionista, posso utilizar para esse tipo de quadro, né? De repente um paciente que eu recebo que já tem, né, o diagnóstico de hipertensão. Utilizar esse tipo de mudança. Ao invés da pessoa que já usava caldos e temperos prontos, industrializados, eu posso estar indicando o uso de ervas. E aí, obviamente, né, requer um conhecimento prévio, prático, de você, né, já ir na cozinha ali, né, na faculdade, na universidade, a gente tem essas aulas práticas, né, da técnica dietética, para a gente colocar a mão na massa e saber como preparar, por exemplo, alguma comida ali utilizando ervas ao invés de sal. Então, técnica dietética é isso. É você saber na prática como é que você vai usar aquilo na prática para que você saiba como indicar aquilo para aquela pessoa.
Por isso, então, né, já que eu falei nisso, é que essa disciplina técnica dietética a gente tem, então, tantas aulas teóricas em sala de aula, quanto as aulas práticas, que é, no caso, na minha universidade, né, a gente descia e tinha lá no térreo a tal da cozinha, que era, então, onde a gente colocava a mão na massa. Então, às vezes a gente viu lá na aula teórica sobre hipertensão. Por exemplo, sobre isso, de que a gente pode usar ervas naturais ao invés de caldos e temperos industrializados. Mas tá, professora, e na prática, como é que a gente vai preparar essas ervas? Aí tem a aula prática, onde a gente ia lá e colocava a mão na massa para preparar alguma comida sem o sal, mas sim utilizando essas ervas. Conseguiram entender? É isso. E tem também, tá, gente, nessa disciplina, a parte de ficha técnica, planejamento de cardápio, que aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é muito a minha área, né? Assim, como nutricionista, eu atuo em consultório, então eu meio que não... Eu trabalhei com essa coisa de ficha técnica lá na universidade para fazer as atividades, os trabalhos, mas como profissional não utilizei isso, né? Então não vou entrar em tantos detalhes sobre isso. Mas, por exemplo, até cheguei a citar alguma coisa aí sobre consistência de dieta. Pois é, nessa questão de ver, né, doença tal, qual é a técnica dietética, qual é a mudança na dieta indicada para aquela doença, então... A gente viu lá alguns exemplos de condições, até mesmo de pós-operatório, de cirurgias, em que a pessoa, por exemplo, se faz uma cirurgia na boca, ela não vai poder, no pós-operatório, mastigar de repente. Ela não vai poder consumir alimentos normais, como ela consumia antes. Não vai ser uma dieta normal, com alimentos sólidos. Não vai. Então, nesse pós-operatório, vai ter que ter o quê? Uma mudança da consistência da dieta. De repente, a pessoa vai precisar ficar alguns dias somente com dieta líquida. Aí depois você vai evoluindo a dieta para uma consistência pastosa, e aí vai até você evoluindo, até você voltar a ter uma dieta normal para aquela pessoa. Então essa questão de você, como nutricionista, por exemplo, em consultório, né, na nutrição clínica, ou no hospital também, enfim, você receber um paciente num quadro como esse, que você precisa modificar a consistência da dieta e fazer a posterior evolução, isso daí é o que? Técnica dietética. Até porque, se você tem uma pessoa que vai precisar usar, né, uma dieta líquida, não é simplesmente falar assim, tudo que você consumia basta bater no liquidificador, não. Tem que ser uma dieta líquida mesmo, tem que ser uma dieta que seja palatável, seja agradável para a pessoa, ou seja, é algo totalmente assim, diferenciado e que requer uma atenção do nutricionista, né? O nutricionista precisa ter ali um repertório até mesmo prático para poder ter testado com antecedência, de repente, né, receitas que venham a ser realmente isso, agradáveis, palatáveis, para que você então possa indicar, porque não vai adiantar nada, né? Você indicar, por exemplo, como eu falei, bata tudo no liquidificador. Sim, e a pessoa de repente não gostar de nada, a pessoa vai perder peso, a pessoa não vai se recuperar bem, né, no pós-operatório. Então tá aí, né, as noções aí gerais sobre essa disciplina. E eu particularmente, né, ali como estudante, eu não tive grandes problemas com essa disciplina, pelo contrário, eu tive uma média boa, né, eu olhei aqui antes de começar o vídeo, então não foi uma disciplina difícil. Se você gostou aí dessas noções gerais sobre essa disciplina, repito, noções gerais, porque aqui eu dei uma resumida, obviamente que, né, como eu falei, tem a parte de cardápio, de ficha técnica, que é uma imensidão à parte de assuntos para você aprender como se faz uma ficha técnica, então... Realmente aqui foi um resumão, mas se você gostou de ter essas noções, deixe o seu like se você ainda não havia deixado nos comentários, me inscreva se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, comente, né? E se você já pegou essa disciplina, quer deixar aí algum relato sobre o que você achou, como foi a sua experiência com essa matéria, por favor, participe aqui nos comentários. Na tela, deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá, e eu peço que você compartilhe esse conteúdo, porque se você, por exemplo, conhece alguém que está prestes a iniciar no curso de nutrição, ou alguém que acabou de entrar, de repente ainda vai pegar essa disciplina, talvez esse vídeo aqui seja já uma boa ideia de você mudar para essa pessoa agora. Então, por favor, compartilha. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.